quase sempre, quando a gente fala de dieta hiperproteica, a gente não está falando de comida de verdade. A gente não está falando de comer mais comidas que têm proteínas. A gente quase sempre está falando sobre suplementação de proteína em coisas que antes não tinham proteína. Se é uma doença silenciosa e você tá ali no wellness, né? A proteína, nunca fez uma creatinina no sangue, dosou? Quem sabe talvez você esteja machucando o seu rim, que já está machucado, sem saber. Sem saber. Agora, dizer que toda refeição tem que ter muita carne, muito frango, muito… Calma, tá tudo bem comer uma fruta, né? Não arranca iogurte, não arranca pedaço, tá? Então, se você não tiver a oportunidade de ter uma orientação nutricional individualizada, né, tenha essa ciência do equilíbrio, de ter alimentos diversificados de diferentes grupos, né, em cada refeição. E que o excesso é onde mora o problema, seja para desenvolver doenças, né? Então, fuja um pouco dos excessos. Oi, pessoal! É um prazer receber vocês para mais um Hemodiálogos, o seu videocast favorito de saúde dos rins. Aqui, a gente recebe quem entende para explicar e descomplicar a nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, e vou acompanhar vocês nessa jornada de conhecimento. Todas as quintas-feiras, tanto no YouTube quanto no Spotify. E claro, se você quiser sugerir algum tema, tem alguma dúvida ou quer só ficar pertinho da gente, pode acompanhar no @Hemodiálogos nas redes sociais. Então, entra! Pode chegar, porque tem muito conhecimento aqui. A verdade é que nós nunca falamos tanto sobre proteína, dieta hiperproteica e suplementação. Mas será mesmo que tudo isso é sinônimo de saúde? Então, você está no Hemodiálogos e pode parar de procurar, porque você já encontrou o que você precisava. E para falar sobre esse tema polêmico, querido, que está na boca do povo, eu tenho o prazer de receber ela, a maravilhosa Renata Rodrigues. O prazer é meu de estar aqui com você de novo. Fico muito feliz. Falar um pouquinho sobre mim, me apresentar para o pessoal, Por né? favor. Eu sou nutricionista, trabalho com nefrologia, tenho especialização em nefrologia aí há quase 10 anos já na área. Tenho mestrado na área também e também tenho um canal que é o Cuidando do Rim, que é um canal onde eu falo sobre alimentação e prevenção e tratamento de doenças renais. Vai ser um prazer tanto trazer o Cuidando do Rim para cá, como ver vocês lá também. Com certeza. É sempre um prazer estar com você. Primeiro porque você fala sobre temas muito importantes de uma forma que todo mundo entende. E o nosso objetivo aqui no Hemodiálogos é exatamente o mesmo. Então, não achei nada equivocado falarmos sobre essa que está sendo a moda do momento, que é a dieta hiperproteica. Será mesmo que a gente precisa de tudo isso de proteína? Será mesmo que o paciente que tem diagnóstico de doença renal deveria estar exposto a essas dietas? Isso e muito mais a gente vai falar ao longo da nossa conversa. E para a gente começar com a energia lá no alto, nós vamos começar. Por que é que essas dietas hiperproteicas ficaram tão populares? Olha, é difícil saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? O ovo, diga-se de passagem, né? O ovo. Mas eu acho que, especialmente pelo boom da obesidade, né? A gente tem aí a proteína como sendo um nutriente que traz um pouco mais de saciedade. Existe um racional, assim, por trás do porquê, de fato, ter um pouquinho mais de proteína, né? Especialmente considerando o tratamento da obesidade. Mas o problema é que isso virou sinônimo de curar alguma coisa ou algo muito saudável, né? E também tem o boom aí da questão do exercício, de todo mundo tentando ser mais saudável. E a partir do momento que você pisa na academia, você
tem que comprar um suplemento ou você tem que comer mais proteína, senão parece que não tá certo, né? E até assim, é uma evolução e é por isso quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque é difícil pegar um ponto de start. Eu acho que a gente tem várias causas a serem elaboradas aí que se conversam entre si e que criam esse boom, assim, né? Então, tem alguns tipos de dietas hiperproteicas que vêm aí de um tempo, né? Atkins, paleo, cetogênica, Sim. que vinham sendo como tratadas de forma muito importante para tratamento da obesidade, síndrome metabólica e afins. Mas isso foi piorando, porque a gente vai falar o porquê piorando, né? Mas crescendo tanto mais essa fama da proteína e, obviamente, entrando já no marketing, né? A coisa se instala de fato e é reforçada, né? Então, eu acho que com essa fala já dá para ver que a coisa tá maior. Crescimento exponencial. Mesmo se você não souber muito sobre o assunto, você já fala… Nossa, tá meio demais, né? Assim, será? Né? Então, acho que é o levantamento de bola aqui Sim. do episódio, eu tenho né? reparado, assim, que a questão do marketing, da indústria e principalmente da suplementação, desse universo wellness, né? Que tá cada vez mais em voga, tá vindo na conversa de muita gente. Tem sido uma pedra fundamental nessa mudança de padrão alimentar que a gente tem observado. Sim. O que você tem a me dizer sobre isso, Rê? Eu acho que, assim, a gente sempre teve grandes grupos para considerar o que é ser saudável, né? Então, tem-se o sem glúten é mais saudável, mais ovo, menos ovo é mais saudável. Então, tem grandes tentativas de nomear o que é saudável, sabe? Colocar numa caixinha, né? Exato, eu acho que essa é só mais uma. Tá. Assim, né? Porque… E que, obviamente, cria-se uma questão também da pessoa sentir… eu faço parte desse grupo wellness, então eu tomo X suplementos, variações, às vezes do mesmo suplemento, e X vitaminas, e minerais, e proteína, como X alimentos, que são todos, né, saudáveis e tal. E aí cria-se uma bolha ali de pessoas que, para você fazer parte daquele movimento, você precisa necessariamente se alimentar de X, Y e Z e fazer… Enfim, né? O ser humano… É o ser humano, exato. Fear of missing out, né? Que é o medo de ficar de fora. Então, a gente tá sempre pensando em fazer parte de uma comunidade, né? Só para elaborar um pouco mais o assunto, mas é mais do mesmo. A gente já passou por isso com vários outros pontos, né? Eu achei bom que tá chegando no momento da proteína da gente ver o lado negativo também, né? Falar sobre, né? Porque, assim, a gente só ouve falar… tem que endeusar, ter né? isso, Endeusar, uma coisa que me chama bastante atenção nesse universo da proteína, Rê, é o seguinte: quase sempre, quando a gente fala de dieta hiperproteica, a gente não está falando de comida de verdade. A gente não está falando de comer mais comidas que têm proteínas. A gente quase sempre está falando sobre suplementação de proteína em coisas que antes não tinham proteína. Outro dia eu fui abordada por uma pessoa que estava com um enlatado que parecia um refrigerante e que tinha suplementação de proteína. E aí, pelo fato de ter proteína suplementada, ela considerava que aquilo era saudável. Exato, a ideia de que é ser saudável. mais saudável. Fala pra mim, existe relação, existe diferença, por exemplo, em aumentar a ingesta proteica a partir de alimentos reais e aumentar a ingesta proteica a partir de ultraprocessados que suplementam proteína? Então, assim, eu acho que parte do ponto base é de responder o porquê aumentar, né? É importante, talvez, a gente ir até um pouquinho antes para dizer o que é essa proteína e o porquê a gente precisa comer ela e qual que é o momento que a gente vai suplementar e daí vindo de onde, né? Então…
A gente vai falar de números aqui, mas, na verdade, o cálculo da proteína ele é feito por quilo de peso. Sim. Então, a gente pega o peso do paciente, né, e multiplica ele por determinado valor. Então, de base, pela Organização Mundial da Saúde, dentre outras entidades que são muito bem estabelecidas, a gente pensa como uma dieta normal, ou seja, adequada em proteína, 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Ou seja, você pega o seu peso e multiplica por 0,8, vai dar um pouquinho menos do que o peso ali daquela pessoa, Sim. tá? Então, isso é muito fácil de conseguir pela alimentação. Extremamente fácil e com coisas simples, né? As principais fontes proteicas sendo animais, mas não só as animais, porque temos boas fontes vegetais também. Então, feijão, lentilha, grão de bico, né? Soja, dentre outras, tá? E aí vem esse movimento que a gente está falando, onde trata-se a proteína como ser central da alimentação, né? É quase que uma entidade. Exato. Assim. Meu Deus, né? Então, vamos só trazer ela um pouquinho para a Terra. Ela é muito importante, de fato, ela é feita de alguns aminoácidos que são essenciais para o corpo, ou seja, se você não comer esse 0,8 gramas de proteína por quilo de peso, existe sim a chance de você ter uma deficiência, tá? Sim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo disso Vou pegar uma pessoa para ficar fácil, conta 100 quilos. Então, 0,8 seria 80 gramas, né? Então, um filé de frango assim já tem 25, 2 já dá 50. Eu posso colocar um pouco de ovo, um pouco de queijo, arroz, feijão, legumes, tal. Alguns grãos integrais que vão ter também proteína vegetal, deu 100. Sim, perfeito. Preciso de muito mais do que isso? Não. Depende, talvez, né? Muito mais não, você Muito acertou, mais não. tá? Mas aí vem a questão de você ter uma necessidade um pouco aumentada frente a alguma condição. Então, talvez sim, na perda de peso, com o paciente que usa as canetas, né? Emagrecedoras, que são os análogos de GLP-1. Pode ser que sim, um pouquinho mais, mas um pouquinho mais a gente está falando assim de passar de 0,8 gramas por quilo de peso para 1,3 gramas por quilo de peso. Isso na conta em si vai ser 25 gramas a mais de proteína a mais, um filé de frango a mais, entendeu? Então, né, que a gente pode pensar na rotina do paciente, etc. Então, o idoso talvez precise de um pouco mais também, por questões catabólicas da idade, na sarcopenia, etc. Ou até prevenção ou próprio tratamento da sarcopenia também. Mas a proteína não é a única entidade, né, da dieta. A gente precisa ter vários outros, né, todos os outros pontos. Então, os macronutrientes que a gente tanto fala, que aí vem o carboidrato, a gordura e as vitaminas e minerais. Por isso, a diversidade, esse é um grande papel do nutricionista, né? Sim. Para fazer essa distribuição. Então, vejam que quando a gente passa de 0,8 para 1,3... ou até 1,5, sabe? Assim, a gente tá falando, sim, de uma individualidade, de uma potencial necessidade de aumento. Mas a gente não tá falando sobre comprar água com proteína. Porque é quase como dizer que o detergente tem que ter proteína, a vassoura tem que ter proteína, assim, né? Entendemos, né? Deu pra creme entender. de pele tem que ter proteína, né? Tipo, fica, né, num contexto banaliza, né? E daí, finalmente, vindo para sua pergunta, então, claro que tudo que é mais natural para o corpo, a gente já vê, isso não é eu que estou dizendo, é a ciência, né? É muito mais saudável. E aqui, sim, entra o contexto de saudável de verdade, que é comer comida de verdade, a coisa mais próxima do que é na versão natural dela. Então, a carne que vem de fato do animal, teve um grau de processamento industrial pequeno. O frango, a mesma coisa. O ovo, arroz, feijão, legumes, verduras, que é a alimentação que a gente está trazendo aqui como base. Quando a gente começa a pegar proteína que vem desses alimentos industrializados, o problema é que, exceto se for um
um suplemento isolado, que não deixa de ser um alimento industrializado, né? Vai ter também corantes, aditivos químicos, Conservantes. né? Os conservantes de forma geral. Vai ter potencialmente açúcar ou adoçantes industrializados. Vão ter outros componentes que ali, quando tratados de forma excessiva, já que a moda traz muita proteína, né? Então vai vir muito desses outros compostos também. Isso não é interessante para ninguém. Inclusive pode ser deletério. Exato, tá? Que a gente vê, né, que quanto maior o consumo de alimentos ultraprocessados, por incrível que pareça, né, já que a pessoa está querendo fazer isso para tratamento da obesidade, mas leva a ter mais também, né, doenças crônicas não transmissíveis. Então, e até mesmo muito relacionado com saúde mental, né? Então, sim, faz total diferença ter a proteína vinda da alimentação ou vinda de alimentos industrializados proteinados, proteicos. Sim. Né? Bom, pra gente nivelar, porque no fim das contas, eu e você trabalhamos com isso, então isso é o nosso dia a dia. Mas quem tá lá do outro lado, nem sempre tem tanto acesso assim a esse tipo de informação. E é justamente por isso que a gente abre esse canal. Claro. Então, pra gente começar bem, o que acontece nos rins quando nós consumimos proteína? Então, assim como vários nutrientes, né, o rim vai ter uma capacidade de filtração ali e ele vai… O rim é um grande… Para mim, ele é o cérebro do corpo. Ele define quem fica e quem vai embora. Então, é claro que ao filtrar ali, tem uma parte do rim que filtra, ele entende que ele não precisa filtrar 100% aquilo e acaba reabsorvendo, que é o ajuste fino ali, né? Para dizer o que vai ficar e o que vai sair. Sim. Nesse processo de reabsorção, também tem relação com sódio. Então, acaba levando, em resumo, para ficar mais simples, um processo de hipertensão, assim, no rim. Isso acontece com uma grande quantidade de proteína. A gente pode dizer que isso é fisiológico, tá? Pode ser maior ou menor a depender do teor de proteína ingerido. Mas, pontualmente, isso não traria um problema, uma vez que é fisiológico, né? Pode ser que dentro dessa moda que se está hoje, né, a gente não pode dizer que isso vai causar um problema renal, tá? Mas a gente também não pode dizer que não vai, porque a gente não sabe, né? Isso, com as situações que temos hoje, não dá para dar essa resposta. Exato, eu até não acredito, né, que isso vá causar, mas a gente também não tem um estudo que mensurou isso e também a gente nunca viveu comendo tanta proteína. Sim. Então, a gente não sabe bem o que pode ou não acontecer, né, nesse rim que é saudável. A gente tá falando de quem é saudável aqui. Sim, a gente fez a primeira abordagem aqui para uma prevenção primária, mas a gente sabe que a doença renal crônica, ela é uma doença silenciosa e que evolui em estágios. Vamos colocar agora que a gente não está mais no lugar da prevenção primária. Que nós temos aí um paciente com uma taxa de filtração glomerular aí para baixo de 60. Então, que já seria um estágio 2. Tá? Esse paciente aí com estágio 2, para ele, é recomendado o uso de dieta hiperproteica? Não, por quê? Essa hipertensão que eu falei que o rim tem de forma fisiológica, a gente já precisa ter em mente que esse é um rim que já pode ser mais hipertenso ou mesmo sobrecarregado de alguma forma, né? Exatamente por ele não ter mais 100% do funcionamento renal. Então, é um rim que a gente vai precisar ter um pouco mais de cuidado ali para evitar que haja um fator agressor a mais no longo prazo, tá? Então, uma dieta hiperproteica para esses pacientes, né, comer muita proteína, pode no longo prazo fazer com que esse rim sofra um pouquinho, que já sofre, Sim. sofra um pouquinho mais.
E aqui um alerta, né, que a gente sempre tem que falar, que é para dosar. Todo mundo que está escutando esse podcast já deve ter dosado a creatinina no sangue, Por né? favor, né? Exato, porque se é uma doença silenciosa e você tá ali no wellness, né, na proteína, nunca fez uma creatinina no sangue, dosou, quem sabe talvez você esteja machucando o seu rim que já está machucado sem saber. Sem saber, exatamente. Né? Então, tanto o diagnóstico precoce como esses cuidados são importantes, né? Isso. A gente tem que entender que essa palavra wellness ficou com um certo estigma, né? Que é essa loucura. Mas, na verdade, ela quer dizer o quê? Saudabilidade. Exato, é ser saudável. bem-estar. Então, ser saudável passa por fazer diagnósticos precoces. Ou seja, já que eu vou para academia, já que eu vou viver esse universo de mudança de estilo de vida… De verdade. Esse é o wellness real. Exato. Né? Então, eu vou no médico fazer meus exames para saber se eu tô saudável, para manter o meu estado saudável. Perfeito. Né? Então, é muito importante ou até isso. alcançar os meus objetivos ali que eu quero, né? Sim. Que é ganhar um pouco mais de músculo, ou até objetivos sejam estéticos, independentemente, né? Uhum. Tem algumas doenças que acometem o rim que elas evoluem com um quadro de proteinúria. Ou seja, que a proteína que a gente come, em parte dessa proteína, acaba sendo eliminada pelo glomérulo, levando a um quadro de espumúria, tá? Então, aí fica mais um alerta para quem está nos assistindo, que se por acaso a urina apresentar espuma em grande quantidade, principalmente a espuma fixa, que depois de alguns minutos você olha no vaso, ainda tem espuma, é importante procurar um nefrologista. Mas, nesses casos, qual é a recomendação quanto à dieta? Quanto à ingestão de proteína? Porque tem muita gente que confunde as coisas. Tá saindo proteína, eu tenho que colocar, eu não tenho que colocar. Fala pra gente um pouco sobre isso, Rê. Então, assim, de base, na verdade, a gente só vai fazer uma restrição de proteína em um caso mais específico que seria mais avançado. O que eu quero dizer com isso? Então, tem aquele rim que tá machucado, que tá perdendo proteína, mas não necessariamente ele é um rim que filtra menos. Sim. Ele é um rim que filtra 100%. O problema dele é que ele perde a proteína, né? Então, ele tem esse machucado que faz perder. Então, nesse paciente, a gente pode dizer que uma dieta normal em proteína, que é aquele primeiro 0,8 gramas por quilo de peso por dia, seria ideal, tá? Então, não é porque eu perco mais que eu preciso comer muito mais, tá? Ou que eu preciso restringir para não perder. Porque aquela perda, ela vai existir a despeito, independentemente de, né? Então, é o nefrologista que eu digo quem vai controlar a torneirinha. Sim. É claro que a alimentação, se comer muito, pode piorar, né? Então, por isso, não comer demais, mas também não comer de menos, a gente… Para não desnutrir. Exato, né? Sem falar também dos outros nutrientes, são importantes, né? Claro. Rê, e entre a proteína animal e a proteína vegetal, existe uma predileção na construção de um cardápio saudável? Assim, vou falar dentro da nefrologia, tá? Só pra não ficar muito aberta, né? Pra não ficar fora do contexto. Dá pra falar muita coisa. Então, na nossa última diretriz, que foi de 2020, onde teve estudos até 2015, na inclusão dessa diretriz, né? Eles falam que não tem diferença para alguns parâmetros avaliados, né? Então, que, se eu não me engano, foi questão de colesterol, gorduras do sangue, fósforo, né? Mas eles trazem a importância do consumo de vegetais para ter um sangue menos ácido, né? Que é uma complicação da doença renal crônica. Então, quando o rim reduz a função, esses ácidos tendem a ficar maiores no sangue e uma dieta mais vegetal pode ajudar. Mas, isso já faz um tempo e o que a gente vem vendo, assim, de evidência é mais o padrão alimentar vegetariano em si, que não precisa ser
vegano ou até excluir completamente as carnes, esse é um padrão alimentar que pode exercer menor influência tanto a nível renal como das complicações da doença renal. Então, o paciente pode ter menos fósforo, sim, sobrecarga de fósforo, menos alterações ósseas, mais saúde intestinal, né? Dentre vários outros benefícios que esse padrão de alimentos vem ali como objetivo para o paciente, né? Agora, dizer que a proteína, se eu pego um alimento, né, uma soja, e se eu pego um frango, e aí eu pego a proteína do frango e a proteína da soja e jogo ali no rim. E aí, qual que você prefere? Vai ser um pouco difícil da gente ter essa resposta, mas parecem estudos pequenos, com saudáveis, que a hiperfiltração glomerular é menor, ou seja, aquele mecanismo que eu falei de hipertensão do rim, é menor quando a proteína é vegetal. Agora, escalar isso para todos os pacientes e obrigar e falar, olha, vai ser muito melhor para o seu tratamento? Não vejo a necessidade. É possível sim a gente respeitar o hábito alimentar do paciente. Mas se a gente está falando que a gente vai precisar reduzir a quantidade dessa proteína e as pessoas comem muito, né? Então parece que eu vou tender a deixar ela mais vegetariana. Não sei se fica claro, né? Não, fica bastante. A gente tá vivendo esse lugar de todo mundo suplementa, entrou numa academia, pisou na academia, suplementa. Pra quem é indicado real a suplementação? Para, como eu comentei, aqueles pacientes que podem... Então, assim, a suplementação, na verdade, qualquer um pode fazer. Até o paciente com doença renal crônica mais avançado, desde que ele tenha uma quantidade total no dia que esteja de acordo com a recomendação para ele. Então, sim. Por exemplo, pega um paciente que, tem que comer até menos de 0,8 gramas de proteína por quilo de peso por dia, porque isso seria bom para ele num contexto de doença renal, né? Na fase que ele tá, da doença, etc. Só que ele não tá conseguindo comer. Então, ele precisa suplementar. Tá? Isso não vai fazer mal para ele, muito pelo contrário, ele precisa comer de alguma forma, tá? Então, suplemento todos podemos usar, tendo doença renal crônica, tendo pedra no rim, não tendo doença renal, né? Mas a gente vai precisar de fato suplementar quando a comida não for suficiente para alcançar aquilo que ele precisa. E aí, dentro daquela conta que eu fiz, né, de 100, e até, por exemplo, aí respondendo mais objetivamente a sua pergunta, então, pacientes em diálise precisam ter um consumo proteico um pouco maior, então fica em torno de 1,2. Pacientes que, na verdade, pessoas que praticam exercício físico, mas aí a gente tem que dizer que de fato pratica, não é um visitante, né? Ok. Um sócio investidor Sócio investidor da academia, da que tem muito, né? Paga anuidade, vai uma vez no mês, né? Ou faz uma caminhadinha aqui e ali. Então, de fato, aqueles que a gente vê que tem um consumo proteico maior, pacientes desnutridos, pacientes em uso de análogos de GLP-1, que são essas medicações para emagrecimento muito, muito utilizadas agora, né? Idosos, pacientes com sarcopenia, como eu comentei, além de desnutrição. Então, sim, a gente tem um grupo de pessoas que precisam comer mais proteína. Mas sabe o que é mais interessante? Mesmo as sociedades maiores do esporte, elas não recomendam um consumo proteico maior do que 1,8. Então, mesmo atletas, eles falam que 1,8 gramas de proteína por quilo de peso, né? Que eu falo, talvez isso não fique claro para quem tá escutando, só pra gente aqui, né? Conversa de comadre. Mas eles falam que até pode ser maior quando tiver um objetivo específico no curto tempo, no curto prazo. Sim. Que isso não precisa ser estendido no longo prazo. E aí a gente entra nesse problema que esse excesso de proteína levam as pessoas facilmente a 2 gramas, 2,5 gramas por quilo de peso por dia.
3 gramas, 3 vezes mais ali, né? O que eles de fato poderiam precisar. Então, quando a gente aumenta, veja que a gente aumenta, pode até dobrar, né? Então, de 0,8 a 1,7. Mas essa cultura que a gente começou, ela tá levando essas pessoas para 2, 3, 4, 5 vezes mais. Onde tudo tem proteína. A água tem proteína, o iogurte tem proteína. Tudo suplementado. Eu vi esses dias ovo proteico. Eu falei, gente, Uai, pelo amor mas de Deus. Né? ele não era não, gente? Eu acho que ele já galinha, era. Né? Daqui a pouco a galinha, enfim. Galinha maromba. Sei lá, né? Olha, por falar no nosso papo de comadres, nós somos 2 comadres que conversamos bastante. E temos algumas opiniões que, obviamente, todas elas baseadas em evidência, mas que não são uma opinião muito popular, né? Então, falar sobre isso, a gente vê muito, tanto em rede social, quanto nos outros mecanismos da internet, quanto na TV aberta, pessoas falando sobre suplementação. E a gente aqui falando que talvez não seja o mecanismo mais seguro, né, consumir nessas quantidades. Mas no fim das contas, não é todo mundo que tem acesso à realidade de ter um tete-a-tete, uma conversa, né, com o nutricionista. Ou que tem um filtro, né, assim. Exato. Aí você que é uma nutri, assim, concurso, é um currículo invejável, é uma pessoa que eu admiro e que eu indico meus pacientes, inclusive, para passar com você. Fala pra gente um pouquinho sobre qual é a importância do acompanhamento nutricional. Seja ele no ambiente de uma necessidade de suplementação, como nesse caso que você já citou, seja ele, por exemplo, no acompanhamento de uma doença crônica não transmissível. Exato. Então, assim, vejam que tudo que a gente falou aqui é o nutricionista quem vai entender o caso e direcionar para você aquilo que é mais seguro. Então, seja comer um pouco mais, seja não comer, seja onde adquirir, seja vale a pena o iogurte proteico ou não. E aí a gente até tem vários tipos hoje, né, de iogurte proteico. Como eu comentei, bom, acho que fica claro para todo mundo, né? Só ir no mercado, como eu comentei, daqui a pouco o detergente tá proteico, né? Eu até vi um meme engraçado, não sei se eu tô tocando nesse assunto, né? Mas em relação à escolha do alimento, né? Claro, porque eu entendo que nem sempre vai dar para ser o mais natural. Então, dentro dos industrializados, como entender qual é o industrializado que seria mais interessante, né? Porque temos industrializados bons também, né? Então, o nutricionista, ele vem para fazer essa leitura e que muita gente pensa, mas é só ir no ChatGPT. Mas é só ir no Google. Não, né? É como se… É a mesma pergunta. Quando você tem uma pressão alta, o que você faz? Na hora você pensa, vou pelo menos no posto. Sim. Né? Ou vou no cardiologista. Você já lembra da pressão, lembra do coração, né? Sim. Então, quando a gente fala de alimentação, deveria ser tão… Clique quanto. Né? Exatamente. Claro que, assim, como cardiologista, pode ser que se você não tiver um problema crônico, né? Você não precise ficar indo sempre. Aí entra o porquê do acompanhamento. Mas em alguns casos, especialmente quando a gente trata de doenças crônicas e mais de uma juntas, né? Que quase sempre é esse o panorama, né? Exato, esse é 70%, assim, né? Dos pacientes, diria até mais, né? Que vai ter hipertensão, diabetes, doença renal crônica. Dislipidemia, vai desenvolver alguma alteração intestinal, então uma constipação crônica ou diarreia, né? E tudo ali leva em consideração a alimentação. Então, a gente precisa… O nutricionista é quem vai olhar essas peças e vai formar o seu quebra-cabeça. Sim. Porque, obviamente, além da sua doença, você é um ser humano, né? E é um ser humano que vive, que
tá na correria, ou que é dona de casa, ou que cuida dos netos, ou que, enfim, faz faculdade, trabalha ao mesmo tempo e não passa em casa para comer. Então, para a gente entender o melhor cenário. Então, o acompanhamento, ele entra nesse contexto de demandas, né? Sim, que são muitas, inclusive. Claro, eu acho que todo mundo precisaria, assim, né, de um acompanhamento nutricional. Eu acho interessante, né, para se conhecer. Não tô vendendo nada aqui, viu, gente? Tem 1 milhão de nutricionistas, né? Sim. E hoje em dia a internet possibilita isso de forma muito mais fácil também, né? Então eu acho que para a questão de autoconhecimento é muito interessante e importante também, né? Até para você não cair aí num conto wellness do mal. Isso. A gente vê algumas palavras-chave, nos discursos desse conto wellness que não é tão wellness assim. É o wellness do mal. Isso. Então, tem alguma dica que a gente pode trazer para nossa comunidade, que é uma comunidade que está interessada na educação em saúde de verdadeira qualidade, para que, diante dessa informação aí na rede social, na internet, acenda a luzinha amarela, porque talvez você possa estar diante de uma pessoa que não está de posse de todos os conhecimentos disponíveis aí nos níveis de evidência. Ganchos, né? Assim, acho que onde você vai levantar a bandeira vermelha, assim, coisas que você vai escutar, né? Frases que são exageradas, do tipo, isso vai resolver todos os seus problemas, né? Se você ainda não testou isso, você não vai se arrepender. Esses jargões, assim, normalmente eles usam para queixas onde vai pegar a dor do paciente, né? Então ele tá desesperado para controlar o diabetes. É óbvio que ele vai... Soluções prontas, a palavra protocolo. Exato, dentro do protocolo, né? Que as pessoas usam muito também. Então, é um pouco difícil respeitar a individualidade do paciente, né? Especialmente se tratando… Eu entendo que às vezes as pessoas precisam padronizar um pouco, mas falas onde não tem espaço para você ser ouvido também não funciona, né? Então, por exemplo… Um exemplo prático, né? Tô pensando em coisas práticas, assim, para eles, de forma geral. Eu acho que assim, se você vê que dentro daquela fala não tem espaço nenhum para um talvez… Tipo aquelas falas de sempre, nunca, jamais, nunca faça isso, nunca deixe de comer X proteína, nunca coma carboidrato, nunca, né, assim, toda na hora que a gente estava começando aqui, eu falei, tudo que a gente vai falar… E vejam que em momento nenhum eu endemonizei, né, a proteína. Muito pelo contrário, a gente está falando sobre os extremos. Exato. Né? E aí a gente está trazendo vocês para uma faixa de equilíbrio. Então, se você vê alguém na internet que fica te levando para o extremo de novo, então… se você tem uma rotina corrida e não faz dieta carnívora, você vai desenvolver obesidade. Sim. Então, são alguns ganchos que eles querem pegar os pacientes aqui e trazer para esse método deles, assim, para esse protocolo fechado, né? E outra, quando você entra em contato, valores exorbitantes também, né? Claro que aqui entram várias questões, mas assim, eu acho que em média, né? As coisas até nisso não precisam ser extremistas, exato. né? E tem ferramentas hoje disponíveis, como aplicativos, alguma outra alternativa? Porque, como nós comentamos anteriormente, apesar do nutricionista e do acompanhamento nutricional ser uma coisa que muda o jogo, às vezes nem todo mundo tem acesso, ou pelo menos não tem acesso com a velocidade que seria necessário. Às vezes vai ter acesso lá mais na frente, com a doença já mais avançada. Mas assim, pensando numa forma de prevenção e numa forma de acompanhamento de progressão de doenças de estágio mais no início… Tá.
Existem ferramentas, existem algumas leituras recomendadas que a gente possa orientar nossos pacientes de uma forma que eles consigam absorver esse conhecimento? Tem um livro que eu gosto muito de indicar para os pacientes, que ele se chama Comer Intuitivo. Que traz muito a leitura do comer para si. Porque a gente está muito no comer do que é externo, né? O que é certo, o que é errado, o que é proteico, o que é do carboidrato, a dieta tal, o mundo wellness, né? E esse livro traz muito a autopercepção, você resgatar a sua autopercepção do comer. Então, até quando comer, né? Ali, distrações enquanto come. Ele fala muito mais sobre como comer do que o que comer. Comer como comportamento. Exato, né? Então, o como você come é tão importante quanto o que você come, né? Não adianta nada você comer tudo perfeito, mas ser disfuncional, não ter prazer nenhum em relação àquela alimentação, né? Então, eu acho que tão importante quanto saber o que comer é como comer. E esse livro é muito legal, chama Comer Intuitivo. Ótimo. Ele tem uma fala simples, tá? Tem também um aplicativo que eu não tenho conflito de interesse nenhum, tá? O livro nem é meu. Meu aplicativo também não. Que se chama Desrotulando. Tá. Esse é um aplicativo muito legal. Você vai escanear o código de barras do alimento e ele vai trazer para você um scan, como se ele estivesse desrotulando, desvendando aquele alimento. E ele vai dar uma nota de 0 a 100. Então, 0 são os piores e mais próximos de 100 são os melhores. E ele vai explicar o porquê que aquele alimento não é saudável. Não é adequado, tá? Então, tanto em estágios iniciais da doença renal crônica, como para prevenir, esse aplicativo traz os conceitos de fato de alimentação saudável, que é o menor grau de processamento industrial, não ter excesso de aditivos químicos. Ele também traz quais são os aditivos mais nocivos. Até para quem tem doença renal mesmo em estágio mais avançado, dá para ver quais são os aditivos de potássio, fósforo também, né? Desbalanceado ali no contexto de caloria, proteína. É claro que isso vai ser muito individual para cada um, né? Mas são os principais pontos dele ali. Isso aí é bem prático e traz autonomia para o paciente, né? Então, muitas vezes eu vejo o paciente, qual que alimento é melhor na hora de comprar? Qual molho de tomate? Tô desrotulando, você vai ver lá. Ele vai dar a nota, e você vai pela nota dele, né? Então, é uma coisa que traz essa autonomia no dia a dia. E assim, a primeira consulta, com certeza eu vou falar isso. Então, Pronto, já tá saindo. Já tá feito, né? Exato, claro que com a tua individualidade ali, mas de forma geral vai ser um belo de um primeiro passo dado, né? Sim. Nós, enquanto brasileiros, a gente tem essa coisa do complexo de vira-lata, mas, no fim das contas, a gente se alimenta bem. A gente tem um prato colorido, a gente tem comida diversificada. Muito. Como falar de alimentação equilibrada e guia alimentar brasileiro? Gente, sabe, acho que agora é falar bisavó, né? Não é nem mais avó. Tataravó, talvez, né? Talvez. Ela, sim, era mais saudável, né? Então, comida de verdade, tá? Arroz, feijão, pão, queijo, grãos, né? Coisas colhidas, frescas. E hoje em dia isso se reflete em ir em um hortifruti, por exemplo, ou na feira, né? A xepa. Então, tem para todos os gostos dentro do contexto socioeconômico, assim, né? Sim. É claro que é um outro assunto que dá bastante pano na manga, né? A gente sabe que tem pessoas que, por questão social, acabam comendo mais ultraprocessados também, né? E que, claro, para essas pessoas a conversa poderia ser diferente e muito ainda individualizada nesse contexto. Mas dentro do saudável, o guia alimentar para a população brasileira, que a gente fala que o de fora é melhor, mas o nosso é reconhecido
Com certeza. Mundialmente, né? E até vejam que os Estados Unidos publicou um e tentou copiar o nosso, né? E não conseguiu. E não conseguiu. Inclusive, teve muito conflito de interesse. Isso é uma coisa que o nosso não tem, né? Conflito de interesse. Lobby, né? Com agro, com nada, né? Então, literalmente, ciência pura dizendo que comer comida com menor influência possível da indústria traz mais saúde. Sim. E aí é saúde renal, intestinal, cardiovascular, endócrina, metabólica geral, mental também, né? É um contexto de saúde básico. E aí, claro, se você precisar de um pouquinho mais de proteína, é possível colocar, mas dizer que até a sua água tem que ser… Exagero. Acho que fica claro para todo mundo, né? Por isso que eu fiquei falando aqui do detergente proteinado, assim, só para de repente ficar Pra mais… assustar, né? Assim, Gente. não, realmente, não faz sentido, né? Não tem porquê. O nosso hábito enquanto população, enquanto sociedade, nosso hábito alimentar é visto, é olhado e é copiado Exato. por muitas pessoas no planeta. Exato. Então, talvez nós tivéssemos que olhar com mais carinho para as escolhas das nossas avós, bisavós, tataravós, Exato. né, que comiam de uma maneira muito mais natural e muito mais saudável, obviamente. Simples assim. Simples. É difícil ser simples, né? Tem que ter uma palavra em inglês, tal, né? Pra, enfim… Eu vou chutar uma palavra aqui que é muito boa e que simplifica o simples. Exato. Né? Que é sankofa. Que às vezes a gente tem que olhar para trás para enxergar na frente. Exato. Sabe? Simplesmente fazer uma reflexão, assim, né? E uma reflexão sensata daquilo que realmente é. Ou foi. Né? O que vale a pena, né? Exato, Tipo, escolhas também. Saber fazer escolhas conscientes. Eu acho que é um substrato muito importante quando a gente fala de nutrição dentro do conceito de saúde, né? Do conceito amplo de saúde, né? O comer social, a observação de onde a pessoa mora, qual é a renda da família, Perfeito. Qual é o hábito, né, o hábito é ir à feira, o hábito é ver o dia do verde lá no mercadinho. Exato. Perto de casa. Até religioso mesmo, né? Não Sim. come determinadas coisas em determinados dias ou não come. Enfim, tem tudo isso, né? Sim. E tem umas coisas, por exemplo, às vezes a gente é bombardeado de perguntas no dia a dia ali do consultório, no dia a dia do ambulatório. Por exemplo, em relação a alimentações restritivas. Pessoas que, por opção, decidem restringir determinadas coisas ou até mesmo por condições pré-estabelecidas de saúde. Uma doença celíaca ou a própria doença renal crônica no estágio mais avançado. Como fazer uma adaptação para manter uma comida equilibrada dentro dessas condições restritivas de alimentação? Então, vou dar o exemplo do paciente com doença renal, que eu acho que vai ficar mais claro para quem está escutando, né? Uma vez que a gente não vai proibir, né? Então, proteína não é proibida. Logo, carnes não são proibidas, frango não é proibido, ovo não é proibido. O que a gente vai fazer é adequar a quantidade. Esse é o principal diferencial. Então, o prato pode ser que ele seja o mesmo em tipos de alimentos, se os alimentos forem de verdade, de alimento mesmo, né? Se tiver uma salsicha lá, a gente vai dar uma melhorada, né? Vamos mudar isso aqui? Dá, mas salsicha é barata, mas carne de porco também carne de porco não tem problema, né? Pode ser uma bistequinha grelhada, né? Sim. Pode ser uma ideia e a quantidade, o que vai determinar é o paciente. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu não posso necessariamente mostrar aqui o prato, mas de forma geral, um prato ali com 50% de vegetais, então digo hortaliças, né? Alface, tomate, cenoura, né? Coisas mais simples. 1/4, 25% de arroz.
ou outros alimentos que também são fonte de carboidrato, macarrão, batata, mandioca, farinhas, né, de forma geral, milho, por exemplo. E aí, esse outro 1/4 que ficou são as fontes proteicas. Então, a gente vai ter uma proteína de origem animal e uma proteína de origem vegetal. Então, vai ter um feijão e vai ter um filé de frango, ou uma bisteca, ou uma carne vermelha. Se não quiser o feijão, pode pôr lentilha. Então, esse prato, nas suas proporções, se aplica para a maioria das pessoas. Sim. E eu acho que dá para sair daqui do podcast colocando em prática já. Isso. E comendo saudável. Exato. Fazendo escolhas conscientes, comendo bem e comendo saudável. Tendo tanto saciedade quanto o valor nutricional, realmente. Perfeito. Então, isso é muito importante. Bom, no frigir dos ovos, o que a gente precisa sair daqui sabendo? Como proteger os rins através da alimentação? Tendo uma alimentação mais natural, com menor influência da indústria, ou seja, alimentos menos processados, ultraprocessados, colocando pouco sal na comida. Sim, importante. Muito importante. Não é proibido, mas é importante colocar pouco. Então, essa alimentação já vai ter menos sódio, porque ela é mais natural. E aí, você coloca um pouco de sal, temperos naturais, enfim. Pouca adição também de açúcar e de gorduras. Óleos, né? Gorduras de forma geral, manteiga, banha e etc., né? Também não são proibidos. A ideia é colocar pouco. Essa premissa como base na alimentação, com certeza garante uma melhor saúde. Agora, dizer que toda refeição tem que ter muita carne, muito frango, muito... Não, calma, tá tudo bem comer uma fruta. Né? Não arranca iogurte, não arranca pedaço, tá? Então, se você não tiver a oportunidade de ter uma orientação nutricional individualizada, né, tenha essa ciência do equilíbrio, de ter alimentos diversificados de diferentes grupos, né, em cada refeição. E que o excesso é onde mora o problema, seja para desenvolver doenças, né? Então, fuja um pouco dos excessos. E até esse livro do Comer Intuitivo, ele é bem legal porque ele começa a fazer você entender o que é um excesso para você. É tipo assim, nossa, eu passei numa nutricionista que tem isso também, né? Ela me pediu para eu comer muito mais proteína do que eu tô acostumada e eu não tô conseguindo. Já é um bom indício. Tá, então calma, né? Será que precisa de tanto mesmo? Precisa dar essa retórica para a nutricionista, né? Explicar para ela. E precisamos ter coragem para conversar sobre, porque às vezes a pressão social do eu tenho que estar no lugar de comer muita proteína ou de suplementar porque tá todo mundo fazendo. Que nem o paciente chega lá, não, mas eu como fruta, verdura, legume. Eu tenho, parece que o certo, de o fato. certo é esse. Mas eu tô ali para ajudar ele a conseguir implementar, né? Para mim esse é o mais importante, né? E aí, nesse lugar do eu faço, na verdade é mecânico, né? Pra não correr o risco de você chegar lá e brigar. Lembrando, gente, nós como profissionais de saúde, nós não vamos brigar com vocês, tá? Porque chutou pelo o balde. Pelo menos não nós duas. Isso. Essa coisa do chutar o balde, gente, acontece com todo mundo. Eu digo pros meus pacientes o seguinte, por favor, só não chute muito longe, porque senão nós dois vamos ter que ir lá buscar e aí vai dar trabalho. Ou não mergulha com ele. Só chuta. Também. Chuta e tá, beleza. Mas a verdade é que levanta, pega. Nós estamos aqui pra ir ajudar vocês a irem buscar o balde. Ou mesmo se mergulhar, é aquilo que você falou, a gente vai junto lá. Eu vou lá na lama te pegar. Pois é. Não vou ficar brava, não vou dar bronca em ninguém. Até porque não melhora em nada, né? Porque normalmente quando a gente chuta o balde, a gente chega aqui com as orelhinhas baixas, né? Com aquela coisa de tipo, nossa, você não acredita o que eu fiz. Então tudo que a gente quer é um colinho, né? Pra poder se restabelecer e voltar na dinâmica natural. E quando se trata de alimentação, não seria diferente, né? Com certeza. Afinal de contas, a gente tá falando de condições clínicas crônicas. Exato. Então, assim, realmente vai chegar um momento que você vai falar assim, poxa, não tô aguentando mais. Sim. Doutora, olha, você me desculpa, mas esse mês eu chutei o balde real, assim.
E tá tudo bem, gente. Vocês têm que ser sinceros com a gente, até porque pra gente poder montar um plano de cuidado que estabeleça, que melhore, ou que pelo menos retarde a progressão de doenças crônicas, é importante que a gente saiba a verdade e não só o que a gente quer ouvir, tá? Exato, porque senão é o paciente que vai, né, perder a possibilidade de ter um tratamento adequado ali, né? Com certeza. Bom, eu tive o prazer, porque é sempre assim, né? Quando a gente começa, a gente tá aqui divagando sobre temas que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano e que, como poucas pessoas, você tem coragem de falar sobre isso. E não só coragem, você tem embasamento pra falar sobre isso. Inclusive, tá famosa, né? Eu fiquei, gente, que orgulho, né? Ai, que orgulho. É minha amiga, gente. Famosa que é você. É sobre isso. E, claro, muito para além da amizade que existe entre nós, existe também uma amizade dentro do universo do trabalho. E quando eu falo aqui, eu falo para todos, tanto aqui no podcast quanto para quem me conhece pessoalmente, que se eu tiver que recomendar uma profissional dentro da nutrição, principalmente da nutrição renal, é Renata, que eu recomendo, tá? E, inclusive, o @ dela. Por quê? A gente sabe que da maioria dos meus pacientes, muitos não têm, como a gente já citou ao longo do episódio, a condição de estar num acompanhamento nutricional contínuo. Né? A gente sabe que tanto a consulta quanto o custo do que vai ser prescrito, tudo isso impossibilita em certo ponto que todas as pessoas tenham acesso, mas através do @ Cuidando do Rim, a gente consegue mudar um pouco essa realidade, fazer com que as pessoas tenham escolhas conscientes nutricionais e facilita o dia a dia do meu paciente que, infelizmente, por questões outras, às vezes não tem condição de fazer um acompanhamento contínuo. Por tudo isso, eu quero agradecer muitíssimo. Claro, agradecer porque ter você aqui é uma delícia, é um papo que flui, é um assunto gostoso, mas agradecer muitíssimo pelo impacto que o @ Cuidando do Rim tem no cuidado dos nossos pacientes renais crônicos. Realmente muda a vida das pessoas. E foi por isso que o Cuidando do Rim nasceu, na verdade, né? Que é para traduzir esse conhecimento e como a gente tem internet hoje para disseminar mesmo, né? Então, espero que um dia chegar aquele momento que, assim, não tem como não saber, né? Porque eu consigo ter, é claro que dentro de todas as limitações de uma rede social, o básico bem feito ali, né? Mesmo sem conhecer o paciente, eu consiga trazer conhecimento, trazer ideias, desmistificar também, porque vejo muitos pacientes sofrendo de forma desnecessária, assim, com coisas muito simples, né? Então, foi por isso que nasceu e eu agradeço imensamente, assim, tanto pelo convite, né, como pela nossa amizade, assim, é por isso que a nefrologia é mais bonita, né, por ter você, essa mulher maravilhosa, sorridente, que é assim todo dia, viu, gente? Não se iludam, pode ter 30 pacientes. 5 da manhã tá lá a Jéssica. Vamos, primeiro. É isso, pode ter 30 pacientes na lista lá, a gente vai pra dentro. E dá atenção pra todas, parabéns. Bom, eu acho que do mesmo jeito que a gente pensa aqui no Hemodiálogos, eu entendo que, de acordo com a frase do nosso maravilhoso Martin Luther King, pior do que o discurso dos maus é o silêncio dos bons. A internet tá toda povoada de gente que tá falando coisas que não são legais, que tá trazendo informações de saúde, entre aspas, que não garante a saúde das pessoas, e colocando as pessoas no lugar de desinformação. Exato. Essa inquietude que eu tive… Excesso de informação. Exato. Né? E excesso de informação sem embasamento. Então, essa inquietude que eu vejo aqui, eu também vejo aí. E eu gosto muito, e é isso que eu quero enfatizar. Eu quero que as pessoas, que os meus pacientes ou que as outras pessoas com diagnóstico de doença renal crônica saibam quais são os @ que elas podem, que elas devem seguir para ter acesso à informação boa, de qualidade, com excelente crivo técnico e científico, para que elas tenham qualidade de vida.
Obrigada! Imagina, obrigada a você. Amei. E muito obrigada a você que esteve conosco até aqui no Hemodiálogos. E claro, se você tiver uma sugestão de pauta ou se tiver alguma dúvida acerca do que a gente conversou hoje, fica à vontade para falar com a gente aqui nos comentários ou também mandar no @Hemodiálogos. Muito obrigada e eu te espero na próxima semana. Tchau! Esse programa é produzido e dirigido por Mariana Orlandi. É roteirizado por mim, Jéssica Marcelo e Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo. Que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!